Olá, boa tarde. Sinal de alerta ligado no sistema Cantareira, o maior do estado, responsável pelo abastecimento de água para 7 milhões e meio de pessoas. O nível não para de cair. Hoje a capacidade está em 37,6%. Há uma semana, no dia 20 de agosto, estava em 38,7%. E se a gente comparar com o nível de 5 anos atrás, a situação ainda é mais preocupante. Em 27 de agosto de 2013, antes da maior crise hídrica da história, a capacidade era de 48,2%, 10% a mais do que hoje. E a previsão da meteorologia é pessimista. A chuva dos próximos meses deve ficar bem abaixo do normal. A população tem de economizar ao máximo. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Evento com especialistas aqui na Assembleia debate mudanças da legislação trabalhista. Projeto de lei quer que maternidades informem que recém-nascidos que não puderem ficar com a mãe biológica podem ser adotados. O Legislativo Paulista cedia a eleição da nova diretoria do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo. Projeto de lei quer a criação de políticas públicas de apoio a vítimas de acidente vascular cerebral. Outro projeto quer acabar com radares escondidos em estradas paulistas. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E terminou há pouco aqui na Assembleia Legislativa a sessão solene que outorgou o colar de honra ao mérito legislativo de São Paulo ao doutor Ernesto Zazur. Quem acompanhou essa cerimônia de perto foi a repórter Érica Rezende, que tem agora as informações direto do plenário Juscelino Kubitschek, ao vivo aqui com a gente. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O homenageado de hoje foi Ernesto Zazur. Como você disse, ele tem 84 anos e começou a sua carreira há mais de 60 anos. Personalidade de destaque no ramo da construção civil e referência no mercado imobiliário, Ernesto já construiu mais de 127 empreendimentos no estado de São Paulo. Alguns deles foram premiados pela arquitetura e inovação. Essa sessão solene é uma iniciativa do deputado Antônio Salim Curiati e eu conversei com ele agora há pouco. Veja. É uma homenagem realmente meritória e nós temos que levar em consideração sempre as pessoas que fazem bem ao próximo. O Ernesto é um modelo de personagem que consegue fazer o bem a todos aqueles que merecem realmente. Eu estou aqui hoje contente com essa homenagem e recebo por Deus o merecimento que teria que transferir para o Ernesto Zazur. Olha, hoje tem entrega de carteiras a novos corretores de imóveis aqui na Assembleia Legislativa. O ato solene acontece no auditório Paulo Kobayashi, de onde fala agora ao vivo a repórter Priscila Silvério com mais informações para a gente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a cerimônia, então, da entrega da carteira do Cresce aos novos corretores acabou agora há pouco. Nessa primeira turma, 200 pessoas já receberam o documento e, à tarde, outras 200 também vão receber. De janeiro até agora, cerca de 5 mil novos corretores entraram no mercado só no estado de São Paulo. Essa documentação que eles receberam hoje e outra turma recebe agora no período da tarde, dá então poder para que esses profissionais possam intermediar compra, venda, locação de imóveis. O número, de corretores de imóveis no estado é grande, 120 mil só no estado de São Paulo. Mas segundo o Cresce, para que o corretor possa se destacar então nesse mercado, que tem muitos profissionais, é preciso a especialização e a atualização que o próprio Cresce oferece através do site crescsp.gov.br. Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Priscila. Bom, logo mais à noite, aqui na Assembleia Legislativa, acontece uma audiência pública em defesa dos servidores de Cotia, cidade que fica na Grande São Paulo. E o repórter Jorge Machado tem agora mais informações para a gente. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Esta audiência pública está marcada para começar às 19 horas no auditório Teotônio Vilela, com os servidores públicos da Prefeitura de Cotia, parcela que está em greve neste mês de agosto. Segundo informações do G1, escolas municipais, serviço social e guarda civil tiveram serviços
afetados. Entre os cortes está o fim da chamada sexta parte, que é uma bonificação para os servidores que completavam 20 anos de trabalho. A Prefeitura disse que 30% das escolas estão paralisadas e os grevistas dizem que é muito mais que isso, tanto é que eles vão pressionar a Comissão de Educação aqui na Casa de Leis para que haja a convocação do prefeito. Cotia é uma cidade vizinha aqui da capital e tem 250 mil habitantes. Sérgio. Obrigado, Jorge. As mudanças na legislação trabalhista e seus impactos nas aposentadorias foram os principais temas de um seminário aqui na Assembleia Legislativa. O evento reuniu advogados e especialistas em Previdência Social e a repórter Érica Rezende acompanhou. A importância do planejamento para a aposentadoria e o impacto da reforma trabalhista foram alguns dos temas apresentados no seminário. O evento foi organizado pelo Instituto dos Advogados Previdenciários. A reforma trabalhista, ela foi aprovada e a gente verificou que teve um retrocesso de direitos trabalhistas. E nós fizemos uma frente política contra a reforma previdenciária, que ela estava no Congresso, ela não foi aprovada, mas no contexto hoje político, ela provavelmente para o ano que vem vai estar em pauta no Congresso. Então a advocacia previdenciarista ela é unida para fazer realmente essa força política, para não deixarmos que os direitos eles sejam retroagidos, né? Todos concordamos que há necessidade de reforma, mas a dimensão dessa reforma se deve atingir a todos de uma forma igualitária. Se nós devemos considerar que, por exemplo, o homem e a mulher no Nordeste ou no Norte têm uma expectativa de vida menor do que o homem e a mulher no Sudeste, no Sul, se essa ponderação deve ser feita, enfim, todos esses pontos, o advogado participa da discussão e com isso acaba contribuindo também para a segurança da qualidade dos debates e assim ajudando a própria sociedade. A lei é complexa e os segurados enfrentam muitas dificuldades. Hoje, 40% dos processos que circulam na Justiça Federal são relacionados à Previdência Social. A advogada Luciana Moraes explica que é preciso se preparar para a aposentadoria. Tem muita coisa para ser feita antes, não deixar para quando chega ali na hora. Quando chega lá nos seus 55 anos, está pensando em se aposentar. Não, quanto antes planejar é melhor. E aí uma situação hoje que está acontecendo é aquela do pente fino. E as pessoas que estão tendo seus benefícios cessados. Muitas vezes, esse período que ela ficou afastada pode fazer com que ela venha se aposentar. E não necessariamente por incapacidade. Pode se aposentar por idade, por tempo de contribuição. Então é importante ver caso a caso e quanto antes procurar, melhor. O Ibope fez uma pesquisa em todos os estados brasileiros para saber do eleitor qual é o principal problema a ser enfrentado pelo novo presidente que será eleito neste ano. A saúde foi o problema mais citado, depois educação e segurança pública. Em São Paulo, o resultado da pesquisa ficou assim. A saúde é a preocupação maior, com 70%. A educação foi o segundo maior problema, citado por 46% dos eleitores. Em terceiro, ficou a segurança pública, maior preocupação de 45% dos entrevistados. Em São Paulo, a pesquisa ouviu 1.204 eleitores, entre os dias 17 e 19 de agosto, em 66 municípios. No Brasil, mais de 7.400 crianças estão à espera de adoção. O que muita gente não sabe é que a lei garante à mãe biológica que não quiser ou puder ficar com o filho o direito de fazer a adoção ainda na maternidade. Por isso, o projeto de lei quer obrigar hospitais a fixarem cartazes com essa orientação. Mercedes já tinha 2 filhos quando decidiu adotar uma criança. A família toda apoiou a ideia e o casal se inscreveu para o processo de adoção. Durante um ano, eles passaram por entrevistas e atendimentos com assistentes sociais e psicólogos, até que receberam uma ligação. O juiz já fez a guarda para 4 meses e ele alertou a gente que se a mãe reclamasse, nesse período de 4 meses eu teria que devolver. Isso já me deixou mais em pânico. A criança havia sido deixada na maternidade pela mãe, uma moça de 22 anos com um filho de 2 e que havia engravidado fora do casamento. A menina estava com 28 dias de vida quando foi para a casa da nova família. Aí no dia seguinte eu já estava apaixonada por ela, aquele susto que eu levei
tinha passado. A rapidez com que Mariana foi inserida em uma nova família foi porque a mãe biológica sabia que poderia entregar a filha para adoção sem sofrer qualquer penalidade. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Em 2017, somente 2 mulheres vieram até a Vara da Infância e da Juventude do Fórum Central para entregar os bebês para adoção. Segundo a juíza, ainda falta informação para a entrega voluntária. O crime é abandonar a criança. Entregar ao juiz da Infância e Juventude da sua cidade, isso é um direito da mãe, segundo, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E é um direito, sobretudo, da criança, porque é a forma mais segura dessa criança encontrar proteção e ser colocada numa família substituta com segurança, uma família que tenha sido previamente avaliada pelo Poder Judiciário, previamente cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção, e que será uma adoção legal com toda a segurança que decorre desse processo. O projeto de lei 772 de 2017 dispõe sobre a afixação de placas nas unidades de saúde públicas e privadas em todo o estado que informem sobre a adoção. A placa teria a seguinte inscrição: a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Tem muita gente que não consegue ter filho e fica fazendo inseminação, faz uma atrás da outra. Não consegue, mas não se libera para fazer um bem até para a criança que está lá. Então, o que eu acho é que deveria, se cada uma dessas pessoas que não conseguem engravidar pudesse fazer isso para uma criança, ela estaria fazendo muito mais para ela mesma, com certeza. Projeto de lei quer a criação de políticas públicas de apoio a vítimas de acidente vascular cerebral em São Paulo. Nós voltamos em um minutinho. Até já. O repórter Jorge Machado está no plenário Juscelino Kubitschek, onde hoje à noite acontece uma sessão solene em homenagem aos corretores de imóveis em São Paulo. Jorge, você. Hoje à noite, a partir das 20 horas, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, sessão solene em homenagem aos corretores de imóveis, o 27 de agosto, que é o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Na verdade, o reconhecimento desta atividade que está completando 56 anos, quando foi criada a autarquia federal CRECE, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo, 27 de agosto de 62. Lembrando que o CRECE reúne 189 mil corretores de imóveis no estado de São Paulo, aliás, com as 400 novas carteiras que estão sendo entregues no dia de hoje, quase 190 mil corretores de imóveis, 120 mil deles ativos, além de 30 mil imobiliárias. Sérgio, com você. Obrigado, Jorge. E a Assembleia Legislativa de São Paulo foi sede da eleição da nova diretoria do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo. A reportagem é da Priscila Silvério. A votação começou cedo neste domingo. 9 horas da manhã, representantes de organizações não governamentais e entidades que desenvolvem trabalhos com crianças e adolescentes vieram ao plenário Juscelino Kubitschek para escolher os novos membros do CONDECA São Paulo. Nesta votação, foram escolhidos 10 membros e 10 suplentes entre a sociedade civil. Essa eleição hoje foi a eleição da sociedade civil do próximo biênio do Conselho 2018-2020. O Conselho da Criança do Estado é composta de 40 pessoas. 20 são governamentais indicados pelo governador e 20 são da sociedade civil. Entre esses 20, 10 serão titulares e 10 suplentes. O que houve aqui foi a movimentação da sociedade civil no seu processo de eleição. Foram 319 votos, um voto por instituição.
O Condeca São Paulo foi criado a partir da Lei Estadual 8.074 de 1992 e tem como principal atribuição a participação na elaboração das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Também busca o envolvimento do governo e da sociedade em discussões profundas sobre problemas e desafios deste público e a garantia de direitos para eles. O Condeca, além de ter o fundo estadual, que é recurso do imposto de renda, que financia hoje mais de 380 projetos, com mais de 254 municípios atendidos, também é o grande controlador das políticas públicas estaduais. O Condeca atua no fortalecimento do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, combate ao abuso e exploração sexual contra o menor de idade e faz o acompanhamento do atendimento socioeducativo do adolescente em conflito com a lei. Políticas públicas, né? A injeção de projetos sociais para tirar as crianças do convívio de abusadores, tirar do convívio da própria rua, para a gente atuar um pouco mais desde os projetos fora da escola. Olha, a partir de hoje, se você tem um boleto vencido de valor acima de R$ 400, não precisa pagar só no banco que emitiu o documento. O pagamento pode ser feito em qualquer banco. A nova plataforma dos bancos vai permitir o cálculo de juros e a correção monetária. Com esse benefício, foi planejado para acontecer de forma gradual. Até novembro, o novo sistema vai valer para qualquer valor. A informação é da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O AVC, acidente vascular cerebral, é a segunda causa de morte no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. O projeto de lei em estudos aqui na Assembleia Legislativa prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. A reportagem é da Silvia Garcia. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral mata uma pessoa a cada 5 minutos no Brasil. Existem 2 tipos de AVC. O mais comum, chamado isquêmico, decorrente do entupimento de artérias, provoca a falta de sangue em determinada área do cérebro. E o hemorrágico, causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. E a gente tem que pensar sempre que o acidente vascular encefálico, independentemente se ele é isquêmico ou hemorrágico, ele vai dar diversas sequelas. As pessoas ficam muito focadas na sequela motora, na paralisia do corpo, né? Mas existem outras sequelas. A sequela de não conseguir comer, não conseguir compreender, não conseguir expressar o que deseja, né? Alteração da sensibilidade, alteração de comportamento, alteração inclusive das emoções. O projeto de lei prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. Emílio nasceu com uma anomalia no coração que ele desconhecia, chamada forame oval. É uma abertura que faz com que o sangue circule de um lado para o outro do órgão sem passar pelo pulmão. Em pessoas com o forame oval, o transporte do sangue pode carregar coágulos para o cérebro, causando um AVC. Emílio passou mal numa viagem de ônibus. Estava vindo para São Paulo, 5 horas da manhã, levantei, fui para o banheiro, dor de cabeça, abri a porta e falei para um cara que eu nunca vi na vida. Me ajuda que eu estou morrendo. Emílio conta que ao ser levado ao hospital ficou 40 horas sem atendimento. Essas 40 horas que eu não tive apoio foi determinante para o meu problema ser afetado, né? Hoje em dia, na luta para recuperar os movimentos do lado direito do corpo e a fala, Emílio viaja de Londrina, onde mora, a São Paulo, para tratamento com equipes multidisciplinares na rede de reabilitação Luci Montoro. Todo dia eu estou fazendo físio, estou fazendo TO, psicólogo, fonoaudiologia e vamos ver, né, se melhora. Uma esperança, tanto para resolver a prevenção, né, fazer com que as pessoas não tenham o AVC, né? As políticas para prevenção é extremamente importante. Então, acho que a gente precisa fechar o ciclo com essa lei, né? Ela vem num momento muito oportuno para que as pessoas parem, comecem a pensar para a gente acabar cuidando de todos.
Pesquisa do Instituto Estadual de Saúde, em conjunto com a Unicamp, a Universidade de Campinas, revelou que mais da metade das mulheres em idade fértil de São Paulo, entre 15 e 44 anos, já usou a pílula do dia seguinte como o método contraceptivo, né? Essa taxa passa de 67% entre as mulheres com idades entre 20 a 29 anos. Especialistas consideram o aumento como positivo, mas alertam que o uso da pílula não deve ser rotineiro. As pílulas são distribuídas em unidades básicas de saúde. Projeto de lei quer acabar com esconderijos de radares móveis em estradas paulistas. Nós voltamos em 30 segundos. Até já. Aposentados e pensionistas recebem a partir de hoje a primeira parcela do 13º salário. O valor é de 50% do total do benefício. O crédito vai ser feito até o dia 10 de setembro, junto com o pagamento do mês. A segunda parcela do 13º ao aposentados e pensionistas vai ser paga junto com os benefícios de novembro. Com a primeira parcela do INSS, 21 bilhões de reais serão injetados na economia do país entre os meses de agosto e setembro. Vamos falar agora sobre projeto de lei que fiscaliza a utilização de radares móveis nas rodovias paulistas. A proposta determina que os aparelhos estejam em locais visíveis aos motoristas. Com tantos radares fixos e móveis nas rodovias, não é difícil ser flagrado acima do limite de velocidade. Só no ano passado, cerca de 5,5 milhões de multas por excesso de velocidade foram aplicadas no estado de São Paulo. 1.758 pessoas morreram nas rodovias. Algumas autuações também têm nos preocupado e o número de autuações tem sido elevado também relativo ao uso do celular. A mudança de direção sem uso da seta também pode provocar acidente. A distância de segurança, que é quando aquele veículo que vai atrás, ele não mantém uma distância de segurança do veículo que segue à frente, impossibilitando que ele imobilize o veículo num caso de um imprevisto sem que se envolva um acidente. Em média, a cada minuto, 10 multas por excesso de velocidade são aplicadas nas estradas de São Paulo. Nem sempre o motorista percebe que é multado. Além dos radares fixos, os aparelhos móveis podem estar em qualquer parte da estrada. Fui multado. E, inclusive foi um radar móvel ali na região de Jundiaí e que a rodovia era 100 por hora, só que eu não sabia e tinha mudado para 80 por hora. Eu acabei sendo multado. Principalmente quando o trecho é curto e ele fica alternando a velocidade, 60, 70, 80, volta para 60, e isso realmente faz a gente confundir. A tecnologia está cada vez mais sofisticada. Este radar a laser, por exemplo, consegue medir a velocidade a quase 1 quilômetro de distância. Se for acima do limite, a multa é registrada na hora e o policial nem precisa parar o veículo. O comandante da Polícia Militar, Ademir Tomás, explica que os radares ficam em locais estratégicos, que esse controle é importante para diminuir o número de acidentes. Ceifar uma vida no trânsito através de uma imprudência traz responsabilidades e a preservação da vida é uma das missões constitucionais da polícia. A polícia não faz isso sozinha, depende da conscientização de todos os atores que estão envolvidos no trânsito. O projeto de lei 1060 de 2017, aprovado em dezembro na Assembleia Legislativa, proíbe os policiais rodoviários estaduais de utilizarem radares móveis em locais escondidos que não estejam visíveis ao motorista. O presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, Maurício Januzzi, explica que a regra já existe no Código Brasileiro de Trânsito. Tanto os policiais quanto os radares devem estar em local visível ao motorista. Justamente porque se quer, com aquela punição, a fiscalização anterior. A pessoa entender que está sendo fiscalizada, que ela deve obedecer à legislação de trânsito, portanto é uma forma indireta de educação, e que, muito embora ele estando ali fiscalizado e sendo educado para isso, caso ele transgrida a norma, ele vai ser punido através da multa. O advogado é a favor do projeto de lei e reforça que a multa deve servir para educar o motorista. É uma medida que vai ao encontro da moralidade administrativa e que, portanto, se constitucional ou não,
né, sobre o ponto de vista de quem pode legislar sobre o tema, ela é positiva no sentido de dar maior credibilidade para a Polícia Militar num primeiro momento e também para o motorista que é fiscalizado num segundo momento. A crise econômica e o aumento do desemprego fizeram desabar o sonho da casa própria de mais de 70 mil brasileiros nos últimos 4 anos. De 2014 até agora, os 5 maiores bancos do país retomaram 11 bilhões e meio de reais em casas e apartamentos que não foram pagos. A Caixa Econômica Federal é líder em retomada de imóveis. De cada 10 casas ou apartamentos devolvidos, 7 voltam para a Caixa Econômica. A maioria dos imóveis retomados serão vendidos novamente pelos bancos através de leilão. Alunos do projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Vinhedo, interior de São Paulo, conheceram a Assembleia Legislativa. A repórter Caterina Schutte acompanhou a visita. Veja aí. A primeira parada foi no Espaço Heróis de 32, onde os jovens prestigiaram a exposição Arte e Cidadania de Nerival Rodrigues. No 5º centenário, o grupo viu a mostra Arte em Movimento do artista plástico Jorge Soliano, feito de esculturas de material reciclado e quadros que retratam a cultura africana. É minha primeira vez aqui e eu achei muito incrível essa exposição. Primeiramente que eu não sabia que tinha esse tipo de exposição. E eu achei muito bonito, o trabalho dele é incrível, é muito bonito. Imaginava que encontraria essas coisas aqui, tô gostando bastante desse passeio. Depois foi o momento de conhecer o funcionamento do Poder Legislativo no plenário Juscelino Kubitschek, palco das principais decisões políticas do Estado. É muito importante conhecer outras realidades, né? Lá na Câmara eles tiveram um momento conhecendo a estrutura de toda a Câmara Municipal de Vinhedo. E aqui, conhecendo um pouquinho mais o Legislativo, desses 94 deputados estaduais e entendendo um pouquinho a dinâmica daqui, do Estado de São Paulo e também da Câmara Municipal de Vinhedo. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas, e podem ser agendadas pela Divisão de Comunicação Social. Bom, para agendar as visitas monitoradas, basta você ligar para a Divisão de Comunicação Social aqui da Assembleia Legislativa. Anote aí os telefones, é o 011-3886-6626 ou 3886-6628. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e uma ótima tarde para você.